Bem-vindos ao primeiro episódio da segunda temporada do El Shaddai Cast, um podcast feito e pensado pelos alunos do Colégio El Shaddai. Meu nome é Davi Eduardo Tomazini Ramos e eu sou do 6º ano. O nome dele completo é Lucas Almeida Barbosa, tem 30 anos e é formado em Ciências do Esporte em 2018 pela Unicamp. Começou a estudar programação na plataforma Alura em 2018 e atualmente faz faculdade de Análise e Desenvolvimento de Sistemas da Unifeob. E é professor na Control Play de São João da Boa Vista. E eu queria fazer uma pergunta, como que tudo começou? Quais foram os primeiros passos para você iniciar essa vida de games, de professor? Olha, é difícil falar isso porque basicamente tudo começou quando eu comecei a gostar de jogos. A gente vai jogando desde criancinha, né? Era a época que eu não sabia nem mexer num controle assim. Eu via meu irmão jogando, ele adorava jogar e eu adorava assistir ele jogar. Inclusive é uma prática assim, que todos os jovens fazem hoje em dia, que é assistir alguém jogar algum jogo, que é o streaming. E basicamente comecei a gostar de jogos, fui me colocando nessa área na questão de jogar mais jogos assim também, videogame, computador, na época que nem tinha internet ainda de direito, né? Era internet discada, né? Isso aí é uma coisa muito antiga. Mas são detalhes assim que eu passei a minha infância inteira estudando, né? Jogando na verdade. Porém, veio a escola, a gente se formou, fui para a faculdade, fui na área de Ciências do Esporte que eu também queria ser treinador. Me formei, acho que se eu não me engano em 2018, no comecinho. Voltei para cá. Pouco tempo depois aconteceu essas coisas da pandemia, né? Essas fatalidades aí, infelizmente. E nisso tivemos que ficar trancados em casa, né? E desde então eu venho estudando questão da programação na plataforma Alura, igual vocês falaram. 2018 faz uns 5, 6 anos aí. E a nossa escola Control Play aqui de São João da Boa Vista inaugurou há 6 meses atrás e me deram a oportunidade de vir demonstrar um pouquinho do meu conhecimento para vocês, sendo professor de programação e robótica. E desde então eu estou nessa área aí, estudando, né, com o tempo e também podendo compartilhar esse conhecimento com vocês, né, os meus alunos no caso. Faz quanto tempo, mais ou menos, que você está nessa área de games? Olha, de games fazem esses 6 meses que eu comecei realmente como professor. Mas na área de programação em si, eu estou mexendo há um tempo, né? Basicamente desde quando eu comecei a estudar na Alura, que foi em 2018. E estou mexendo desde então nessa área de programação, mas nada profissionalmente, assim, podemos dizer. Eu queria te fazer outra pergunta. Como que começa na área? Quais são os primeiros passos para você começar a ter essa carreira? Olha, o primeiro passo assim, que eu falaria é gostar de jogo. Quem nunca jogou algum jogo e falou, nossa, poderia ter algo em específico nesse jogo para ele ficar melhor. E esses pensamentos, esse tipo de pensamento, eles fazem que você corra um pouco atrás e pesquise mais sobre jogos. Por exemplo, gostaria muito que, por exemplo, hoje em dia é febre Roblox, né? Eu gostaria que muito em Roblox tivesse alguma coisa em específico nesse mapa, nesse estilo de jogo assim específico. E basicamente são coisas assim que te fazem dar o próximo passo, que é realmente pesquisar como se cria um jogo, como se faz, quais plataformas. E o primeiro passo é realmente gostar de jogo e correr atrás, né, de saber o que eu posso fazer para completar o meu jogo. Você sabe mais ou menos quanto tempo demora para completar um jogo? Olha, isso é bem relativo, eu posso falar, porque tudo depende do conteúdo que você queria para ele. Porque pensa comigo, se você tem um jogo e quer deixar ele muito completo, você basicamente vai passar anos adicionando coisas no jogo para todo mundo ficar jogando anos o seu jogo e sempre ter conteúdo novo. Ou seja, basicamente o jogo nunca está completo. Você pode sempre adicionar ele, mas quantidade mínima também depende do jogo. Se você for fazer um jogo online assim, como aquele estilo Battle Royale do Fortnite, basicamente você cria o mapa, você cria o estilo de jogo, né, essa mecânica, né, de ser o último sobrevivente, né, o vencedor. E esse estilo de jogo ele demora um pouco menos, por quê? Porque ele só fica nesse estilo de jogo. Se você quiser criar um jogo com história, por exemplo, World of Warcraft, não sei se vocês já ouviram falar, ele vem há mais de 20 anos, se eu não me engano,
criando expansões novas, conteúdos novos. Ou seja, existem pessoas que começaram a jogar com 15 anos, hoje em dia tem 30, 40 anos jogando o mesmo jogo, né? Basicamente assim, falando, né? Além dos jogos, quais são as outras carreiras nessa área, como robótica, internet, essas coisas? Olha, na área de programação existem muitas coisas, mas muitas mesmo. Até porque a gente não consegue citar hoje em dia, porque sempre vai aparecendo coisas novas. Por exemplo, a área de inteligência artificial, que é uma coisa nova que está aparecendo aí. Mas a área da tecnologia, ela está sempre avançando. Eu gosto de falar para os meus alunos que hoje, 10 anos atrás, 15 anos atrás, não existia internet direita, a internet discada. E desde então vem se programando muitas coisas, né? Celular, não existia celular Android, foi aparecer há pouco tempo não, né? Mas ela está em constante evolução. Ou seja, a programação tem muitas áreas. O que eu posso citar, que eu tenho conhecimento assim por cima, é o front-end, que basicamente é a criação de sites, dessas coisas. O back-end é tudo o que está por trás das programações, da tecnologia. Usando esses dois assim para comparar. Imagina que você tem um site, o site da escola de vocês, ele tem tudo que você vê ali, tudo que o usuário consegue ver. Aquele ali é o front-end, né? Tudo que o usuário consegue ver, que executa o seu programa, alguma coisa assim. O back-end é tudo que está rodando por trás disso, é tudo que o cliente não consegue ver. Programação, seja em C, C++, Python, Java, até JavaScript, que é mais para a área do front, mas tem muita coisa assim, sabe? Ou seja, front-end, back-end, tem a parte de dados também, que é uma área bem grande também, que é muito importante. Inclusive, as três se conversam assim, sabe? Eu gosto de falar isso, porque uma não seria completa se não tivesse a outra. E também um pouquinho dessa área nova que está aparecendo da área de inteligência artificial, que é uma coisa muito legal de pesquisar sobre. Sim, quanto ganha um desenvolvedor de jogos ou de aplicativos? E quanto tempo demora para conseguir receber consideravelmente bem? Olha, existem basicamente níveis de programadores, né? Que é o júnior, que é basicamente quando você se forma e entra na área. O pleno, quando você já está uns 4, 5 anos já na área. E o sênior, que é a partir de 10 anos. Existe essa diferença de piso entre eles. Assim, eu pesquisei um pouco antes de vir aqui falar com vocês. Basicamente, em média, um júnior, que é o comecinho, ele ganha de R$3.500 a R$4.000 em média, dependendo da empresa, dependendo de onde trabalha. O pleno, se eu não me engano, a partir de uns 8.000, mas não passa de 10. E o sênior, que é o mais, podemos dizer assim, que tem mais sabedoria, ele chega a ganhar 14.000, 20.000 reais. Isso falando no Brasil, né? Porque a questão da programação, seja em jogos, seja front-end, seja back-end, você tem oportunidade de trabalhar para empresas que não são do Brasil, empresas internacionais, seja Estados Unidos, seja Canadá, Europa, onde for. E isso é uma questão muito interessante de falar, porque você já vai ganhar em dólar ou em euro. Ou seja, imagina você está ganhando 20 mil reais aqui, só que aí você vai passar a ganhar 15 mil dólares. Ou seja, vezes 5, 15 mil, então é um tanto bom. E é uma coisa que eu quero falar aqui, porque a gente precisa, nós programadores, ter essa questão do inglês bem trabalhado. Porque para trabalhar em empresa, seja de fora, Portugal, Estados Unidos, essas coisas, você precisa ter línguas assim para falar. Português, inglês, eu diria que fluente. Porque você precisa conversar com o mundo, né? Você precisa conversar tanto com quem está morando nos Estados Unidos, o cliente sei lá, vamos supor que tem um cliente da Inglaterra, dos Estados Unidos e na mesma reunião assim que vocês estão fazendo, um da Austrália. Ou seja, são várias partes dos continentes e você precisa conseguir conversar entre eles, né? Por isso que inglês é muito importante na área de programação. Eu gosto de falar também porque eu senti muita dificuldade no começo.
nessa questão de programação. São muitos termos assim que a gente precisa saber, que é tudo em inglês. Você vai pesquisar tudo em inglês e é uma parte muito importante para saber essas coisas. E eles meio que se conversam, ou seja, voltando ao assunto que estava lá, era o nível júnior, 3.600, o nível pleno, uns 8.000 em média, e a partir do sênior, uns 14.000, 15.000. Muito dinheiro. É muito dinheiro. E qual a diferença de um jogo para o celular e para PC? Olha, a diferença é que ele é projetado ou para o celular ou para o computador. Existem jogos que são projetados para os dois, ou seja, tem pessoas que jogam no celular, por exemplo, se eu não me engano, tem Minecraft no celular? Tem Minecraft no celular, tem Minecraft no computador, tem Minecraft no console, que é o Xbox. Mesma coisa do Roblox, que tem no videogame e no celular. Mas tudo depende do comecinho, quando você está programando o jogo. Se você quer que o seu jogo seja só para alguma coisa, por exemplo, só para o computador, você começa a programar só para o computador e não abre espaços, né? Porque eles têm ligação, eles conversam entre eles. Mas basicamente quem decide se é para o computador ou para o videogame ou para o celular é realmente o programador de jogos. E não existe uma diferença assim muito grande, basicamente é só a questão da projeção, né? Do projeto. O que você mais gosta de jogar? Olha, isso aí é uma coisa que eu nunca parei para pensar, porque eu não tenho um jogo específico, né? Eu tenho um jeito de jogar, que é jogos online. Eu gosto muito de jogos online por conta dessa interação entre pessoas. Eu tenho um amigo de outro estado que faz 15 anos que eu conheço ele e nunca vi ele pessoalmente, né? O jogo online, ele te proporciona a conhecer pessoas de culturas diferentes e é uma coisa muito boa para você, para crescer assim como pessoa também. Não é só, tô jogando, tô me divertindo. Não, quando você está jogando, você está estudando também, você está conhecendo pessoas novas, culturas novas. E o meu estilo de jogo favorito é online e também aquele de sobrevivência. O estilo Minecraft, assim, porque reúne todo mundo para fazer alguma coisa, construir casa, seja o que for. Eu gosto desse jogo que demora bastante para ficar, para a gente ter essa interação entre pessoas. Jogo online de sobrevivência. Assim. Se você fazer um mapa no Roblox e se for fazer bem feito, quanto tempo demora? Olha, eu não conheço muito a plataforma, eu já mexi um pouquinho, Roblox Studio, só que tudo depende da quantidade de conteúdo que você quer criar para ele. Você falou bem feito. Para programar, você precisa ter essa base, né, que é a lógica de programação, que é uma coisa que, basicamente, ele te ensina a conversar com o computador. Essa base é extremamente importante para a gente. E, para ter esse mapa bem feito, com conteúdo bem feito, você vai demorar, se você já tiver conhecimento, no mínimo uns 2 meses aí para começar a criar, mas você vai ver que passa muito rápido, porque a hora que você está criando, você está programando, você fica 5 horas direto, nem percebe, vai ver a sua mãe, seus pais estão gritando com você, está na hora de ir para a escola, essas coisas. Mas demora, eu vou chutar assim, mais uns 2 meses assim, para começar a fazer. E tudo depende do quanto que você vai querer criar. Porque tem jogos que demoram anos para fazer, 10 anos para fazer. Então, tudo depende de você. Mas, no mínimo, uns 2 meses e meio. E por quantos anos você estudou na Unicamp? Olha, na Unicamp eu fiquei 6 anos. Meu curso eram 4 anos, mas eu fiquei por lá estudando essas coisas porque a gente tem essa interação entre cursos. São cursos a minha área, no caso é Ciência do Esporte, que é parecido com Educação Física, mas a gente sempre estuda outros cursos também, que é Administração, tem Engenharia, Nutrição, até que Tecnologia tinha lá bastante. Mas eu fiquei por volta de 6 anos na Unicamp e depois voltei aqui para São João. Muito obrigado por todos que assistiram esse podcast. Eu também gostaria de agradecer à agência Relomark e ao Colégio Shaddai pelo apoio e treinamento. E peço às pessoas para que sigam nossas redes sociais. E também agradeço ao Lucas por esse bate-papo que a gente teve por um tempinho. Queria agradecer a vocês pela oportunidade. Quero dar os parabéns para vocês para ter essa curiosidade para pesquisar sobre jogos. É uma coisa que a gente gosta bastante, né? A juventude. Eu me considero jovem também, apesar dos 30 anos. E parabéns pela essa oportunidade aí que vocês me deram.
Queria convidar vocês também para fazer uma aula experimental também lá na Control Play e também mostrar para vocês do Colégio El Shaddai, os alunos, que vocês também são convidados para fazer parte dessa aula experimental.